Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos começando aqui mais um vídeo de análise de início e final para a Loto Fácil de hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro. Mas antes de qualquer coisa, antes de continuar, eu peço para você que é novo por aqui, se inscreva no canal se você gosta de um vídeo avançado sobre a Loto Fácil. Aqui você vai receber dicas gratuitas e importantes sobre a estrutura básica da Loto Fácil, que é pares e ímpares, início e final, e aqui também as dezenas puro primos e as dezenas puro par. Fique até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. Vamos começar aqui pelo resultado que saiu. Esse foi o resultado que saiu, 3.524 dessa última terça-feira. E eu sempre falo aqui, a Loto Fácil é uma aposta de paciência, é um jogo de paciência. Eu tenho monitorado aqui todos os resultados para ver se realmente vale a pena a gente apostar em combinações que tenha pontuado com 11 pontos, com 12, com 13, com 14 recentemente. E aqui ele cobre o intervalo de 22 concursos, aproximadamente ali quase um mês de sorteios corrido. E a gente vê que, na verdade, a Loto Fácil não segue uma crescente. Eu já tenho falado isso concurso a concurso. E muita gente não está levando a sério. Não está levando a sério. E acha que quando acerta 8 acertos, por exemplo, esse resultado aqui, ele foi direto de 8 para 15. É sempre bom lembrar essa questão das repetidas. Quando você vai trabalhar suas combinações da Loto Fácil, você tem que começar pelas repetidas. E aí depois você monta a estrutura básica, que também entra a tabela das cores. Eu deixei um vídeo anterior falando sobre essa estrutura da tabela das cores, que é modelando ali a forma em que as dezenas elas são sorteadas. As bolinhas são sorteadas. E a partir dali, da tabela das cores, você não vai mais tratar a Loto Fácil como números automatizados, e sim como bolinhas, tá? Para que você possa encontrar ali a solução para montar seu jogo. Eu deixei até um volante separado lá na tabela das cores para que você possa entender como que funciona a estrutura das cores. Muita gente não entende sobre essa questão de cores, mas é a mesma forma da estrutura das colunas do globo, onde a caixa ela sorteia a Loto Fácil todas as noites. Então vale a pena dar uma passada lá pelo vídeo das cores e você me diz se você gostou ou não. Aqui a gente vai falar sobre início e final. A gente vai falar desse resultado aqui, que teve apenas 3 premiações aqui, de 11 acertos no intervalo de 22 concursos. Mas isso não para por aqui. Se a gente for ver aqui, a última vez que acertou 12 acertos foi lá no mês de setembro ainda, dia 10 de setembro. Há 41 concursos atrás. E a última vez que acertou 13 foi em 2017 ainda, no concurso 1600. Então, não confie em combinações que pontuam recentemente ou frequentemente com 11, 12, 13 pontos, beleza? E assim ficou o resultado de início e final. Veio 6 dezenas, 4 dezenas na primeira linha e 2 dezenas aqui no final. Aqui você aprende que há um equilíbrio de números aqui embaixo com essa linha superior, que o maior padrão é que venha dar 6 dezenas e ali fica uma margem para menos e uma margem para mais. Para mais seria com 7, para menos seria com 5, beleza? Aqui você tem a estrutura dessa moldura aqui com esse início e esse final, onde tivemos 4 dezenas no concurso passado, iniciando com 0,5, finalizando com 23, 24 e 25, que foi para mim uma zebra. Mas acredite, eu sempre falo, observe os últimos 20 resultados para que você tenha referências. Por que eu digo isso? Porque na maioria das vezes repete alguma coisa que tenha acontecido nesse intervalo de 20 resultados. Por exemplo, aqui esse final aqui que saiu nesse concurso. Eu até comentei sobre ele, que era um final muito sorteado na época do Caminhão da Sorte. Isso foi no concurso 3.522, saiu 22 e 24.
Mas antes disso aqui, veja que tinha demorado a sair um final 22 e 24, como a gente viu aqui. Olha só. E aí voltou a sair esse 22 e 24 agora. Já está nos últimos 3 resultados 2 vezes aqui. Então é sempre bom observar para que a gente possa modelar na hora de montar as nossas combinações. Beleza, pessoal? Esse início com esse final aqui, ele já saiu 2 vezes esse ano. Inclusive lá no começo do ano, tá? No mês de fevereiro, essa combinação aqui saiu no concurso 3.311. Está aqui as vezes que essa estrutura saiu na Loto Fácil, que foi iniciando com 2, 3, 4, 5 e finalizando com 22 e 24. Isso aconteceu apenas 4 vezes em toda a história da Loto Fácil. 2018, 22 e 25, 2 vezes aqui. Beleza? Ainda tem muita coisa a ser explorada na Loto Fácil e a gente precisa compreender isso. Vamos dar uma olhada agora nas ímpares, para depois a gente voltar aqui no final escolhendo o palpite para início e final. Vamos começar pelas pares, que veio em maioria. Mais uma vez, veio 8 dezenas pares nesse concurso. 8 dezenas pares e 7 ímpares. Eu gosto mais de 8 dezenas pares porque gera um número menor de combinações dentro das pares. Ainda existia poucas combinações, mas ainda existe combinações de 8 pares que ainda não saiu, tá? Eu fiz uma filtragem em todas as combinações de 8 pares e de 8 ímpares, de 7 pares e 7 ímpares. E 8 ímpares ainda existe mais de 500 combinações que ainda não saíram. Agora, das 8 pares, existe poucas combinações, tá? Não me recordo agora o nome, o número necessário, mas existe poucas combinações. E essa daqui era uma delas, das que não saiu ainda, ou não tinha saído, né? Que saiu agora. Olha só, uma combinação única. E é sempre bom lembrar que a gente não pode também estar repetindo combinações de ímpares ou pares que tenha saído recente. Isso vai dificultar suas premiações, tá, pessoal? Ah, J. Silva, como que eu vejo isso? Você que tem suas anotações e tem anotado concurso a concurso, ou pega na internet mesmo os resultados. Basta pesquisar, fazer uma busca rápida e você vai entender que as combinações de ímpares e pares, elas não repetem assim. Simples. Não precisa ter o meu sistema inteligente para buscar. Eu sei que vai dar trabalho encontrar sem uma ferramenta que traga com precisão e com apenas segundos. Mas você vai encontrar as informações, mesmo que demore um pouco, tá? Existem sites aí que oferecem os resultados, todos os resultados da Loto Fácil para você estar baixando no seu computador, no seu celular. E aí você vai fazer essa pesquisa rápida e me diz se eu estou certo ou não, se repete as combinações de ímpares e pares, tá? Quando eu mostro essa tabela aqui para você, você vê aqui nitidamente que as combinações, elas são diferentes. Eu não tenho que dificultar muito aqui a explicação para tentar te convencer que você tem que ter um sistema. Eu nem quero te vender, tá? Essa planilha aqui. E nem está disponível, na verdade, né? As pessoas não pagariam, pouca gente pagaria o preço que vale essa ferramenta aqui de alto nível. Mas enfim, é só para você entender mesmo aqui que as combinações de ímpares e pares, elas são diferentes. Isso se prolonga por muitos concursos, tá? Existem muitas combinações de ímpares e pares com 7 e também com 8 e com 8, que existe ali um acervo muito grande de combinações para que repita concurso a concurso. Você entende?
Então tá aí mais uma combinação única que veio dentro das dezenas pares. E com esse resultado aqui tivemos de puro par as dezenas 04, 14, 16 e 22, né? Mais uma vez aqui tivemos 4 dezenas puro par. 4, 14, 16, 22. Até aqui a gente precisa tomar cuidado. As dezenas puro par são 6 dezenas. E desde do momento que a gente começou a estudar essas dezenas puro par, não tivemos ainda nenhum concurso com as 6 dezenas. Você já prestou atenção nisso? Pois é. E a última vez que veio 6 dezenas, olha só, a gente nem acha por aqui. Deixa eu buscar no nosso sistema de busca inteligente, que ele traz para mim. Daqui a pouco a gente vê sobre essas dezenas que saíram, tá? Concurso 2901. Está aqui a última vez que saiu essa combinação aqui de puro par como as pares principal. Ou seja, nesse concurso aqui, isso aconteceu 2 vezes. Só para você não ter dúvida. J. Silva já saiu alguma vez em concursos como as pares principal, essas puro par? Sim, já saiu 2 vezes. Onde tivemos 9 ímpares e 6 pares, e as 6 pares foram essas aqui. E isso aconteceu 2 vezes, e sendo a última vez em 2023, no dia 11 de setembro, no concurso 2901. E antes disso, né, na verdade, na primeira vez que saiu foi em 2010, no concurso 549. Pessoal, são informações que para muitos parece irrelevante, parece não ter importância, mas para mim tem. E para você que leva a sério a questão de combinações, isso tem uma relevância gigante. Quem ignorar um estudo como esse aqui, vai continuar perdendo assim, naturalmente. As informações, elas existem. Cabe a quem quiser aceitar ou não. Basta ter um jogo com essas 6 dezenas aqui, como 6 dezenas pares e 9 ímpares, que você já perdeu. Você já perdeu. Você entendeu? Então, voltando aqui para os puro par, o nosso sistema faz essa divisão de busca, né? Ele trata em 2 etapas essas dezenas aqui como pares principal. Isso saiu 2 vezes. Olha só a eficiência desse projeto. Saiu 2 vezes como pares principal e como dezenas puro par saiu 91 vezes. Mas como assim, J. Silva? Como assim saiu 2 vezes aqui as mesmas dezenas e aqui mostra que saiu 91 vezes? Muito simples. Dessa forma aqui, foi apenas essas 6 dezenas. Nada mais. Desse outro lado aqui, ela tratou como puro par, e aí entra outras dezenas juntas. Agora você entendeu, né? Pois é. E entrando outras dezenas juntas, gerou aqui para mim 91 vezes sorteado com essas puro par. E acredite, eu falei que faz um bom tempo que isso não acontecia. Pois é, 200 resultados. Concurso 3.324, no dia 19 de fevereiro desse ano. Foi a última vez que tivemos. Esse ano, saiu uma única vez, que foi lá em fevereiro desse ano. Então, basta colocar essas 6 dezenas no mesmo jogo e você já tem o seu jogo perdido. Meu caro, não é fácil. Existe aqui essa divisão, que eu coloquei as 6 dezenas puro par e as pares comum. Deixa eu pegar aqui para você entender. As pares comum, que são essas dezenas aqui que veio 4 delas nesse concurso. Veio 5 dezenas, na verdade veio 4 dezenas puro par e veio 4 dezenas das pares comum. Por que pares comum? Eu trato essas dezenas como pares comum porque elas têm outras nomenclaturas, para ficar mais fácil e não confundir sua cabeça.
0,2 é um número Fibonacci, é um número primo. 0,6 é um número múltiplo de 3. 0,8 é um número Fibonacci também. A 12 é um múltiplo de 3. A dezena 18 também é um múltiplo de 3. E a dezena 24 também é um múltiplo de 3. Então, todas as dezenas aqui, elas têm nomenclaturas variadas. As dezenas por par não têm nomenclaturas variadas. Elas são apenas pares e somente isso, ok? E para você que tem dúvida também, se já saiu algum resultado com essas pares comum, vamos dar uma olhada ali para ver quem saiu mais, né? Se foram as dezenas por par, como as pares principal, ou as dezenas pares comum. E acredite, essa combinação aqui saiu uma vez, do jeito que está aqui, ó. São as pares comum. Eu não precisei criar um desenho aqui desse diagonal aqui não, tá, pessoal? É apenas as dezenas em si mesmo que tem nomenclaturas diferentes, tá? Não foi porque eu criei um desenho aqui que, enfim, muita gente se apega muito a desenho e isso para mim não funciona. Mas vamos lá, vamos falar sobre essas 6 pares comuns aqui, que já tivemos uma vez como pares principal. Tá aqui, o concurso 1790 de 2019, 20 de março de 2019. Então, se você tem no mesmo jogo essas 6 dezenas aqui, com 9 ímpares, né, e 6 pares, você simplesmente já perdeu. Simplesmente já perdeu. É incrível, é incrível. Eu cada vez que estudo, eu vejo mais a necessidade de estudar as dezenas. E se você quer ganhar junto comigo em nossos bolões diários, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado do nosso grupo do WhatsApp. E você vai estar participando comigo ali. Em breve teremos um volume maior e o aumento das nossas chances, tá? Por enquanto a gente está fazendo ali um bolãozinho básico, diário, beleza? Essa combinação aqui saiu uma vez, agora como pares comum, isso aconteceu de vir 103 vezes. É um pouquinho mais do que as por par. E aqui é incluído por par pelo meio, tá? Dessa forma aqui, as dezenas por par também entram. Por isso que você viu aqui a diferença gritante de números de vezes que foram sorteadas. Aqui uma vez, como combinação principal, e aqui 103 vezes como dezenas adicionais ao resultado. Ou seja, veio as 6 dezenas pares comum e veio algumas por par pelo meio. Seja 2, 1, enfim. Beleza, pessoal? E a última vez que isso aconteceu foi recente, no dia 13 de novembro. Aqui foi no mês passado. Ok? E vamos prosseguir aqui com as por par que vieram nesse concurso para a gente ver se teve ali um espaço pequeno. Nesse concurso veio a dezena 04, 02, deixa eu apagar 02 aqui, e 06. Calma aí. Calma aí que o santo é de barro. Na verdade, 02 veio nesse concurso dentro das pares comum. A 06 foi que não veio. Então não veio 06. Tá aqui a 06 não veio. 08 veio. Não. 12 veio. 18 e 24. Então está aqui as 4 dezenas comum que veio nesse concurso: 02, 12, 18 e 24. 02, 12, 18 e 24. Ok? E aqui a gente vê quanto tempo demorou. Demorou 17 resultados para sair. Até aqui a gente se perde se a gente não observar.
Até aqui a gente se perde. Basta você anotar, pessoal. Basta você anotar concurso a concurso. Se você não tem recursos, se você não trabalha com planilhas, não trabalha com computador, basta pegar o seu caderno, fazer essa divisão aqui de pares das purupá e das dezenas das purupá e das puruprimos separadas, né? Você tem uma estrutura de ímpares, você divide em 2. Você tem a estrutura de pares, você divide em 2. E aqui a gente começou pelas pares, e essa combinação aqui, ela simplesmente dá para você montar em 2 colunas no seu caderno. Basta anotar as dezenas que for saindo e você vai fazendo o seu estudo. Simples. Ou seja, você coloca numa folha do caderno os resultados do início do mês. Porque ali você terminou o mês, você muda a página, tá? Para ficar mais fácil de você controlar. E ali em cada página do caderno você coloca o número do concurso. E aí no final, se preencher o caderno todo, você vai ter que comprar outro, obviamente. E ali você começa novamente, tá? Pega a primeira página e coloca lá o número do sorteio. Concurso 3.500 e alguma coisa. Ali no início do mês. E ali você vai anotando concurso a concurso, para ficar mais fácil de você controlar. A gente tem que lutar com as armas que tem. E essa é uma delas, usando o seu caderno, para você que não trabalha com computador ou sistema eletrônico. Ok? Tecnológico, na verdade. Vamos testar aqui as dezenas ímpares que veio nesse concurso. As dezenas ímpares tem um pouquinho mais de combinações ainda que não saiu, hein? Se existem combinações que ainda não saiu em massa, foi com 7 dezenas ímpares. A gente ainda vai ver muitos resultados com 7 ímpares que ainda não saíram. Ou que sejam únicos, né? Que esteja saindo pela primeira vez. E esse daqui é uma delas. Essa daqui é uma delas. Das combinações que ainda não havia saído dentro das dezenas ímpares. Saiu apenas uma vez. Existe um acervo muito grande ainda de 7 dezenas ímpares que ainda não saíram, tá? E essas são as dezenas ímpares que saiu, que veio quantas dezenas puruprimos nesse concurso? Veio a 0,7 e veio a dezena 17 apenas. 2 dezenas puruprimos nesse concurso, né? Falhou a 11, falhou a 19 e falhou a 23. Entendeu, pessoal? E dois números puruprimos ainda é padrão. É padrão 2, 3 e 4, né? Fica ali entre 2, 3 e 4 que faz parte da matemática da Lotofácil. E esses foram os puruprimos que saíram. Deixa eu só buscar aqui quanto tempo demorou para repetir essa combinação. E aqui embaixo está mostrando 2 informações. Primeira, a informação dos puruprimos. E aqui embaixo a informação de ímpares do miolo, né, do centro. Coloquei ímpares CT. E ele trouxe para mim aqui que já tivemos 92 resultados vindo nas dezenas do miolo, que são essas dezenas aqui que você vê, 0, 7, 9, 13, 17 e 19. Tivemos quantos? 92 resultados vindo apenas essas 2 dezenas que você está vendo aqui como ímpares. Apenas elas, 0, 7 e 17. Tá? E como puruprimos, isso aconteceu 70 vezes, foi um número menor. Olha só que interessante. Dividido em 2 dezenas. O maior padrão mesmo é 3, né? Por isso que 3 dezenas sai mais do que 2. E aqui tinha saído há 41 concursos atrás
lá no mês de setembro ainda, dia 10 de setembro. E aí voltou a sair agora. Beleza? E como dezenas do centro, do lado ímpar, há 100 concursos atrás, no dia 20 de julho. Aliás, dia 20 de junho. E também no dia 14 de maio. Ou seja, está há 2 concursos que saiu, né? 3.422 também saiu como dezenas principal ali do centro. Olha só aqui. Então, o nosso sistema, ele traz para você até o que você não buscou. Beleza, pessoal? Para finalizar aqui, vamos falar de início e final, que está forte para vir nesse concurso, é iniciando 01. Cara, é inegociável o início 01 para esse próximo concurso. Início 01 seguido de 05. Para mim são 2 dezenas principais aqui e podemos ter até, podemos ver apenas isso mesmo, 01 e 5. Tá? Será o nosso início base com 2 dezenas na primeira linha, até que a primeira linha ela volte a se equilibrar, que no meu ponto de vista não está acontecendo. Está havendo aqui uma oscilação muito fora do comum, depois desse início 06 aqui, depois do início 06, onde veio a linha vazia aqui, veio uma invertida no próximo concurso, depois inverteu novamente com uma dezena, início 05, e agora inverteu novamente com 4 dezenas. Olha só isso, cara. Então podemos iniciar com 01 e 5, e aqui você pode ir acrescentando nos demais jogos, tá? A gente faz jogos com início 1 e 5, e depois vai acrescentando 2, ou 3, ou 4. Bom, eu não acredito que venha a linha cheia aqui, mas você pode fazer conforme a sua intuição com essas 3 aqui, que eu não estou confiante que venha. A gente pode iniciar com 01 e 5, e nos próximos jogos a gente incluir alguém aqui, beleza? Aqui no final, é inegociável também a dezena 21. Ela tem falhado 3 concursos, e a gente precisa se adaptar a isso, tá? Então a 21, ela vai iniciar aqui o final, e agora seguido de 22. Aqui a gente pode ter 21, 22, 23, tá? No final 23 ainda. 21, 22 e 23 finalizou 2 vezes aqui seguido. O que eu falei no início do vídeo? Sempre observar os últimos 20 resultados para termos as referências. E a referência da vez aqui é justamente essa, para que a gente possa modelar. Então a gente vai começar por esse final e depois a gente expande para os demais, ok? E aí a gente inclui a 24 ou a 25, não acredito muito que venha as 2 juntas. Nesse intervalo todo aqui que a gente está vendo, quantos resultados? 20, né? Quase 20, na verdade. Vamos colocar 20 resultados. Nos últimos 20 resultados, a dezena 24 e 25 saiu 3 vezes aqui, que eu não conto muito, né? Daqui para trás era outro assunto. Era outro assunto. Isso mudou. Então, vamos nos últimos 10, que eu sempre gosto de analisar 10 e depois 20. Nos últimos 10, a dezena 24 e 25 veio 2 vezes juntas só. Então, por isso que não acredito muito que as 2 venham juntas. Beleza? Então, 24 e 25 para mim, elas se separam. E aí você pode colocar 21, 22, 23. E aí uma margem para 4 dezenas, caso você queira, com a 24 ou com a 25. Beleza, pessoal? Então, o nosso ponto base é esse daqui. 21, 22 e 23. Está muito forte para finalizar com 23. Porque a 24 tem falhado com 3 concursos. A dezena 25 tem falhado mais do que o normal. Ok? Grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.